Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? Nós publicou o último vídeo, né? Eu tive um alcance muito bom. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de fazer o melhor sempre, né? É, Nesse caso, o nosso objetivo do nosso canal é atingir 1.000 inscritos. Então eu peço para você que está assistindo este canal, né, que se inscreva, ative o sininho de notificação, vai ajudar muito o nosso canal. Dê também um like, dê também um dislike, isso ajuda muito também o engajamento do nosso canal, tá bom? O nosso objetivo aqui no canal é transmitir conhecimento, né? Entender a realidade por meio dos ensinamentos, por meio da filosofia, né? Por meio das questões envolventes, né? E hoje vamos falar sobre a liberdade e a estabilidade, né? Os opostos. O que esses conceitos nos traz para a vida. Então venha comigo, né, que a gente vai desenvolver direitinho esse conteúdo hoje, tá bom? Bom, pessoal, como havia dito, nós vamos estar verificando sobre a liberdade e a estabilidade. O que seria liberdade e estabilidade? Será que é um conflito interno? Será que é uma questão psicológica? Será que é uma questão física, né? Nós temos que buscar o entendimento, né, para termos em mãos o discernimento. O discernimento ajuda nós a separar o que é benéfico do que é maléfico. Em termos do senso comum, em termos populares, é como separar o joio do trigo. Discernimento, no caso, né? Então vamos lá. Conteúdos a ser estudado, né? Conceitos de liberdade, noção de estabilidade e conflitos internos. Introdução, né? Por meio do autoconhecimento, podemos entender as razões pela qual ocorrem os conflitos internos e a partir dele buscar soluções que é compatíveis com as necessidades do momento, seja através do cultivo de bons hábitos, até mesmo da flexibilidade necessária, né, para caso livrar de certas divergências. Então vamos ver conceitos de liberdade, né? Então, o que é liberdade, né? Nós vamos entender a fundo esse conceito. Liberdade tem origem no latim, libertas, e significa condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Aqui é a tomada de decisão, né? É a liberdade de ter essas decisões. Está claramente nítido, né? Na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada como livre-arbítrio. Então, dentro da comunidade cristã, o cristão, né, que tem a possibilidade de seguir os ensinamentos de Deus, ele tem uma certa liberdade, né? E essa liberdade é chamada de livre arbítrio, né? Já no direito, né, a liberdade está também relacionada com os direitos de cada cidadão. Então, em cada dimensão da sociedade, cada um terá um conceito diferente de liberdade. Liberdade é classificada pela filosofia como o ser humano, né,
autonomia, autodedicação, espontaneidade e intencionalidade. Sem dúvida. Então, pessoal, nós havia verificado no slide anterior, né, sobre a questão da filosofia, né? Nós demos o pontapé inicial. Agora nós vamos aprofundar mais ainda a liberdade na filosofia. Aristóteles, né, vai ser uma das bases desse princípio de realidade, de liberdade, né? E aqui em cima, né, tá o período a qual ele viveu, tá bom? A liberdade é um dos termos principais tratado pela tradição da filosofia, sem sombra de dúvida. Uma das primeiras definições de liberdade está presente no pensamento de Aristóteles, né? Para ele, a liberdade está baseada na possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade. Ou seja, nesse sentido, a liberdade está mais associada não à necessidade, mas sim ao desejo. O desejo de realizar, o desejo pela vontade, o desejo de ter a possibilidade, o desejo de ir e até mesmo vir, né? Entretanto, a liberdade deveria estar acompanhada do conhecimento, sem dúvida. Liberdade com conhecimento gera mais conhecimento e gera mais liberdade. E para Aristóteles, o conhecimento é a ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de escolha, sem dúvida, né? Quanto mais você conhecer, mais você vai ampliar os seus horizontes, né? E torna o indivíduo mais livre e capaz de realizar suas finalidades, na busca pela felicidade, que no caso é a eudaimonia, né? A busca por uma felicidade capaz de criar uma autenticidade ao ser humano, né? Também temos John Locke, né? Na filosofia medieval, a liberdade estava diretamente relacionada com a faculdade do livre-arbítrio, né? Como havia falado anteriormente. Os seres são dotados de liberdade por Deus, para quem possa livremente seguir os ensinamentos dele e alcançar uma vida vitoriosa e orientada pela fé. Então foi um período em que, se você não seguisse as orientações, os ensinamentos de Deus, você estaria, né, possivelmente, né, desvirtuando do caminho de ter uma vida vitoriosa, né? Estava associado com a questão da conquista de uma vida harmônica, né? Estava associado com um caminho de ter uma vida ali dentro daquele condicionamento, né? Mas só que ali, né, era fechado em suas possibilidades. O rompimento do feudalismo, né, nos trouxe a possibilidade dos dias de hoje. Né? Mesmo que exista a fé é se acreditar, né, ou nos tempos de hoje, no caso, a fé, nesses tempos, a fé seria o próprio condicionamento. Né? Já nas raízes do pensamento liberal, desenvolvido por John Locke, né, os indivíduos teriam abandonado a liberdade natural e passavam a viver sob o governo de Estado que pudesse garantir o seu direito à propriedade. Então, nesse caso aqui, o indivíduo ele deixava essa liberdade natural. O que seria essa liberdade natural? A liberdade natural seria a própria vida, né? E pôr a vida à mercê, né? Ou se não
depositado à sua vida para que uma gestão governamental, né, gerisse, né? E como geria esta vida? Através da sociedade, né? Dos impostos, dos tributos, né? E a partir desse momento que o indivíduo passa a ser cidadão de um governo, ele passa a ter direito, né? Direito à propriedade, direito a devidas situações e tudo mais, né? A vida passa a ser orientada, né, sobre esse governo, né, pelas leis, e inaugura-se a liberdade civil, né? Nesse sentido, né, vai ocorrer a liberdade dentro do contexto da sociedade, né? No que a gente pode ser livre dentro do contexto da sociedade, dentro do contexto da governança, é esse sentido. Continuidade, né? Segundo Kant, liberdade está associado com autonomia. Autonomia está associado com tomada de decisão. Tomada de decisão está associado ao autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento está associado à autoconfiança, à automotivação. Então, uma coisa vai estar puxando a outra, né? É um direito do indivíduo, né? Criar regras para si mesmo. Ou seja, regras está associado ao padrão, né, de comportamento. Regras está associado à questão do limite, né? É sempre importante conhecer os nossos limites, né? Que devemos ser seguida racionalmente com as leis morais. Então, o padrão de comportamento deve estar dentro das condições das leis morais, né? Isso é muito importante. Já no século XX, né, Sartre, que a liberdade é a condição de vida do ser humano, né? Então, eu ter a condição da minha vida, eu já tenho a possibilidade de liberdade, de ser livre, né? O princípio do homem é ser livre, né? Os seres humanos estariam condenados a ser livres. São obrigados a realizar e para construir a sua própria existência. Sem dúvida, sem dúvida. A existência pressupõe praticamente tudo. Mas esses conceitos de tudo, existe uma limitação. Assim como a nossa vida existe um limite, né, que é a própria morte. Dentro do conceito da vida existem limites dentro da questão da liberdade, né? Então, ser livre, mas só que existe uma limitação, né? Mas ser livre para criar, construir e realizar, né? Liberdade. Liberdade é ser capaz de amar sem pertencer, né? É viver sem dominar. Isto é a liberdade. Sentir o que o seu coração deseja, independente da opinião dos outros. Aqueles que negam a liberdade aos outros não merecem para si mesmo, né? Tem uma alma de vento. Meu destino é ser livre, né? Aqui mesmo fala fluir, deixar fluir, né? Aquela leveza, tranquilidade também, né? Mas o que nos garante a liberdade? Né? Dentro da concepção de John Locke, né, são essas leis morais que vão ser constituídas pelos seres humanos, né, que vai garantir a liberdade, né, para, para uma organização, uma sociedade, né? E dentro da Constituição Brasileira de 1988, né, o artigo 5, né, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país
a inviolabilidade dos direitos à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Sem dúvida, são essas concepções de leis que a gente está condicionado dentro delas, que nos garante a livre possibilidade de exercer a cidadania por meio dessas concepções, né? Como respeitar a liberdade da outra pessoa? Gente, o respeito é um dos pilares, né, das nossas condutas e costumes. Porque independente, sem respeito, não há como ter parcimonia, união, né, diálogo, concepção e até mesmo reconstrução. Uma das formas mais simples de exercer a sua liberdade sem causar prejuízo às outras pessoas é colocando-se no lugar delas. Gente, quando fala colocando-se no lugar delas, não fala de empatia. Empatia é estar ao lado da pessoa. Colocar no lugar das outras pessoas é racionalizar, né? E entender como seria você no lugar da pessoa que está infligindo a sua liberdade. Ou seja, como seria a sensação? Seria uma sensação desagradável? Talvez. Seria uma coisa chata? Com certeza. Ainda citando um exemplo do som alto. Antes de elevar o volume, pergunta: você gostaria que seu vizinho fizesse o mesmo e atrapalhasse o seu descanso? Imagine você chegar em casa, cansado, né? Deitar em sua cama e o som do seu vizinho está muito alto, atrapalhando o seu descanso. Então, imagine isso. Seria desagradável. Seria a mesma coisa se você fizesse o mesmo com o som. Você coloca o som alto dentro da sua casa. Seu vizinho chega cansado do trabalho, querendo descansar. Com aquele volume, vai acabar perturbando a ordem, o descanso do seu próprio vizinho. Então, isso é questão de consciência, né? Quando sua liberdade acaba? Sua liberdade termina quando começa a do outro. Sem dúvida. É que nem eu falei nos slides passados. Se você tira a liberdade de outra pessoa, você não merece a liberdade para si mesmo. E cada pessoa tem a sua liberdade, né? Cada pessoa tem o seu campo que reverbera essa liberdade. Então, se você chegar próximo a uma pessoa, tanto a pessoa como você vai ter aquela liberdade dimensional, coexistencial, né? Então, de um lado tem a pessoa, de um outro lado tem você. Então, dentro das concepções das regras, você deve modelar os seus comportamentos, né? Por meio dessas regras, né? Para ter um vínculo seguro, apropriado, né? Ou seja, você é livre até o ponto de não causar nenhum prejuízo a terceiro ou à sociedade de forma geral. Então, você tendo esse vínculo com a pessoa e não causando prejuízo, denegrindo a imagem da pessoa, ofendendo, né? Você não está tirando a liberdade da pessoa, né? E se você tira a liberdade de uma pessoa, provavelmente a sua liberdade vai ser tirada
também. Mas como buscar a liberdade? A liberdade acontece quando você permite que sua mente e seu corpo vaguem por lugar desconhecido. Sim, sem dúvida. Quando você vai em alguns lugares desconhecidos, seja para viagem, passeio, né, conhecer familiares ou visitar familiares, você vai se sentir livre, porque você vai estar com a sensação de conhecimento, né? Você vai estar com a sensação de coincidir o lugar. Então, você vai sair daquela rotina, né? Você vai sair dessa concepção que te coloca dentro de um condicionamento, de uma liberdade limitada, né? Só então você conhece o quanto há para ser explorado. Então, dentro do conhecimento também existe a questão da liberdade. Por quê? A liberdade não é só no plano físico, mas sim também no plano mental. Se você lê livros, você vai entender o quão livre você é para vagar de dimensão a dimensão dentro da sua imaginação ou percepção. Isso é liberdade, né? Liberdade com responsabilidade, né? A liberdade qualifica aos atos humanos, sem sombra de dúvida. A relação que existe entre liberdade e responsabilidade moral é uma relação de complementariedade, em que estão ligadas entre si. Sendo assim, pode-se questionar sobre os atos humanos, acerca da sua moralidade e sobre a responsabilidade do homem por seus atos. Gente, isso é fundamental, né? Uma complementa a outra, né? Imagine uma liberdade sem responsabilidade, né? Seria praticamente um ato destrutivo, né? Porque é, você não vai ter consideração, né? E acaba cometendo atrocidade. Então, praticamente na linguagem do povo é ligar o foda-se, é ser destrutivo nesse sentido. É usufruir da liberdade, mas sem ver as consequências, né, de ter uma liberdade sem responsabilidade, no caso, né? É no conhecimento que existe a chance de libertação. Uma pessoa que decide não conhecer aceita sua condição de escravo. Isso é fato. Aceita sua condição de submissão. Fato. Conhecer é a condição para me libertar de mim mesmo e das amarras sociais. Porque se eu ter esse conhecimento, conhecer, né, eu vou entender não só os limites, mas a funcionalidade, o motivo e o porquê. Então, em casos devidos, eu vou ter a capacidade de discernir se é um momento bom ou se é um momento ruim. E se for um momento ruim, que não é agradável, eu tenho a liberdade de distanciar, né? Mas é esse sentido. Porque a liberdade é um valor a ser conquistado. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanentemente busca permanente que só existe no ato responsável de quem faz. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário, luta por ela precisamente porque não tem. Então, a gente, por ter uma liberdade limitada,
né? A gente busca expandir os horizontes, né? Para ter uma liberdade mais ampla, né? Então a gente luta contra a própria liberdade limitada, contra o próprio condicionamento, para ampliar horizontes. É esse sentido. Então, quando você amplia os horizontes, né, você vai estar conhecendo, né? E através disso, através do ato responsável, você pode em si entender. Enfim. Mas o que seria condicionamento, né? No caso, estamos condicionados a uma liberdade limitada. Eu havia referido sobre essa liberdade limitada, né? Ou seja, nunca estamos completamente livres das circunstâncias, das ordens biológica, né, psicológica e sociológica. Mas a liberdade plena está sempre ao nosso alcance, sem dúvida. Isto é, a liberdade de enfrentar quaisquer condições adversas, né? Ou no modo como reagimos às condições impostas é uma decisão nossa. Então nós temos essa liberdade, a liberdade de tomada de decisão, a liberdade dentro do conceito de próprio condicionamento. Então, se eu tomar uma decisão, isso vai influenciar na minha vida, né? No meu futuro. Vai construir o destino, né? Como havia referido no passado, dos slides. Ou seja, se não pudermos mudar a situação, ainda nos resta a liberdade de mudar nossas atitudes frente a uma situação. Muito interessante. Porque 50% é nossas escolhas e 50% são as escolhas das outras pessoas. Se a gente não tiver a possibilidade de mudar uma situação, né, como havia dito, nós pode mudar a atitude, o interno, né? Nós pode compreender melhor o motivo de por que não conseguimos mudar uma devida situação e assim encontrar outras possibilidades por meio da flexibilidade para solucionar ou até mesmo discernir esses tipos de evento na nossa vida. Agora vamos passar para a noção de estabilidade, né? O que seria estabilidade? Estabilidade é a qualidade de estável, que mantém o equilíbrio, não varia em permanecer no lugar durante muito tempo. O termo deriva do latim stabilitas. Por exemplo, eu estou aprendendo a andar de bicicleta, mas ainda tenho dificuldade em manter a estabilidade. Nesse caso, a estabilidade estaria relacionada ao equilíbrio em cima da bicicleta. Eu não consigo permanecer equilibrado em cima da bicicleta. Cuidado com esse corpo, tem uma estabilidade frágil e pode cair ao mínimo impacto. Sem dúvida, aqui está relacionado à dimensão da saúde, né? A vida da saúde. A estabilidade frágil também pode ser que é difícil de manter só estável, né? É uma coisa delicada, né? Nesse sentido, né? E tem um trabalho de pouca estabilidade, ou seja, que está relacionado à segurança. Eu não tenho segurança que esse trabalho vai ser um trabalho longínquo, né? Nesse sentido. É possível considerar a estabilidade sob diversas perspectivas, sem dúvida. Para a filosofia, a estabilidade é a qualidade de uma situação que mantém o tempo com alguma regularidade, para além de seu dinamismo ou estatismo. Ainda mais, estabilidade pode também ser um termo empregado no contexto de emoções e sentimento. Por exemplo, ele está fazendo de tudo para conseguir desenvolver uma estabilidade mental e alcançar a paz interior. Uma pessoa que tem a mente ansiosa, perturbada, ou mesmo exausta,
por exemplo, não consegue manter o foco, não consegue identificar as prioridades da sua vida, não consegue saber qual caminho deseja seguir e tem dificuldade em fazer escolhas. Sem dúvida, nesse caso, a mente ansiosa ela tira de si este foco, né? Porque ela está impregnada com uma nuvem preta, né? Até mesmo com pensamentos negativos. A pessoa deve ter a capacidade de não alimentar isto, né? E buscar desenvolver uma certa proteção ou uma certa preparação para lidar com essa situação. Mas o que seria estabilidade emocional, né? Estabilidade emocional é a capacidade que temos em estar em harmonia e felicidade, ou seja, conseguir sustentar o mesmo estado de emoção, independente da circunstância da vida. Isto considerando que as emoções são resultado de nossos pensamentos e reações químicas processadas dentro de nosso cérebro. Ou seja, as emoções são produto de nossas ações. Isso é verdade, pessoal, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, né, está relacionado a como vamos processar e entender as nossas próprias emoções. As emoções sendo produto de nossas ações, né, de nossos movimentos, né, a gente vai ter a sensação e o sentimento dessas devidas emoções, né? E assim, é importante também entender a origem, né, das emoções. Possivelmente é difícil controlar as emoções, porque as emoções é como água que flui pelos rios, né? Ela vai fluindo, você vai sentindo, vai existindo e assim vai, né? O que fazer para ter estabilidade emocional? A primeira, buscar o autoconhecimento, sempre é importante. Diferenciar o racional do emocional, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Aprender a respeitar as diferenças, isso é crucial também. A automotivação, né? Ter a automotivação que vai gerar esse estado de equilíbrio. Ser positivo, né? A energia positiva também vai gerar esse estado de equilíbrio, cuidar de si mesmo, né? Isso são um dos fatores que nos estabelece a estabilidade emocional. Ainda mais, reagir com calma e segurança responde bem à situação de estresse. Saber se relacionar de uma forma positiva e construtiva e usar o máximo de suas qualidades são alguns aspectos que caracterizam a estabilidade emocional. Ou seja, se você ter a capacidade de encontrar tranquilidade dentro do estresse, você entendeu o conteúdo. De forma que é muito positivo, né, a gente ter essa visão otimista, né, porque se algo te causa estresse, possivelmente a vida quer te ensinar alguma coisa. Então, ter a paciência necessária para encontrar tranquilidade é um dos pilares, né? É uma qualidade que nos vai intensificar, que nos vai desenvolver a parcimonia, a, a, a vontade, a autoestima e até mesmo a estabilidade emocional. Caso contrário, né, se você não tiver esse desenvolvimento, né, você procrastinar,
né, as suas necessidades, obrigação e desejo, né, você pode entrar em conflito interno. E o que seria conflito interno? Conflitos internos, né, geralmente representam dilemas enfrentados por uma pessoa. A resolução desse conflito seria então a tomada de decisão. Se eu tomar a decisão ou deixar de tomar a decisão, vai ter uma grande diferença na minha vida. No entanto, o que torna essa decisão difícil para a pessoa é a presença de valores, desejos ou necessidades opostas entre si. Ou seja, o conflito interno é uma luta que ocorre psicologicamente dentro de uma pessoa. O conflito interno pode ser causado por diversos fatores da vida real, incluindo medo, raiva, ciúme, ganância, inveja, orgulho, vergonha, culpa, ressentimento, amor ou conflito moral, podendo tornar numa pessoa exagerada, que tem um hábito ou tendência de exagerar, de exceder, de ultrapassar o normal, né? Ou seja, seu comportamento talvez não será adequado à ocasião, né? De fato, né? O exagero é uma perturbação da ordem. Sempre é bom você reconhecer o limite, né? Como ser menos exagerado? Não procrastinar, ou seja, o que tiver de fazer, faça. Não cultive pensamentos negativos, né? Aprenda a discernir os pensamentos positivos e negativos. Né? Isso é bom, isso é ruim. Isso eu quero distância, isso eu quero que aumente, intensifique. É importante. Fazer pelo menos uma boa ação por dia. Falar um bom dia para uma pessoa na rua, agradecer, ler livro, guar uma plantinha, é uma boa ação. Você está movimentando, né? Está conduzindo a melhora. Agir como se a pessoa com que se conversasse fosse a mais importante do mundo. Ou seja, envolver-se, interessar no que está acontecendo, no conteúdo que está explicando, né? Elogiar os outros de maneira autêntica. Não precisa usar máscara social, né, para elogiar uma pessoa. Você vai elogiar de forma autêntica, né? Você vai dizer que está bonita, está agradável e elegante de forma autêntica. Não precisa assim, entendeu, né? Desenvolver uma atitude mental e positiva e permitir que os outros vejam e sintam isso. Isso é crucial. Falar sempre de maneira disciplinada, em tom amigável. Sim, isso é importante também. Ser paciente. Né? Não tem como encontrar a tranquilidade, né, se não ser paciente. Manter a mente aberta. Então, se abrir para novos conhecimentos, não se fechar, né? Ainda mais, caso contrário, você vai estagnar a sua liberdade, deixando mais limitada e ansiar a própria estabilidade em sua vida. Ou seja, você vai dar espaço para esses conflitos, para essas confusões internas. Então é preciso você entender onde eu preciso de liberdade. Se eu preciso ter liberdade dentro das concepções dos livros, se eu preciso ter liberdade mais com a família, se eu preciso ter liberdade em viajar, né? Onde que eu preciso ter estabilidade, se eu preciso ter estabilidade emocional, mental, se eu preciso encontrar paz, se eu preciso meditar, né? É preciso ter a integração, né? Integrar a liberdade e a estabilidade na nossa vida, que significa o ato
ou o efeito de integrar, de tornar inteiro, né? De unir o útil com o agradável, né? E também é importante a atenção aos detalhes. Sem dúvida, isso é muito importante. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.